dia com muita alegria. Seja bem-vinda, professora. Bom dia, Nelson. O prazer é todo meu de estar com vocês. Ah, que bom a gente estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa. Puxa vida, Aline, eu vou ter que pedir um tempinho para você, porque. Sim. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu. Acho que não. É porque onde eu estou aqui. Muito bem, vai dar sim. Tá tudo ok, tudo beleza. Bom, Tá bem. professora Aline, nós temos aí mais uma preocupação, não é, com essa chegada da nova variante, não é, que foi identificada na África do Sul, uma nova variante, a Omicron, que é classificada pela Organização Mundial da Saúde como variante de preocupação. Aí eu pergunto para a professora Aline, nós que já temos conversado bastante sobre esse assunto, abordamos bastante aqui, falando sobre Covid-19. E agora, professora Aline, e essa nova variante, o que muda agora? Pois é, Nelson. A gente vinha numa onda de boas notícias, né? Então, E aí acontece essa situação, a gente fica preocupado, mas a gente vai conversar e esclarecer, né, o que a gente tem até o sim, momento de informação, né? certo, Essa variante, né, ela surgiu aí, né, tornou-se do nosso conhecimento na semana passada, entre quarta e é, quinta-feira passada, né? Foi até um brasileiro que fez o anúncio, né? Ele trabalha lá na África do Sul, né? O vírus, essa nova variante foi identificada lá na África do Sul, né? Mas desde o início de novembro eles já vinham, né, identificando essas amostras, né, com um parâmetro aí diferente, com muitas mutações. Aí na semana passada eles bateram o martelo e informaram isso aí para o mundo, né? é, E o que aconteceu, Nelson, depois disso? Assim, eu não sei se vocês estão acompanhando, gente, mas 19 países, foi que eu vi até agora há pouco, né, 8 horas da manhã, já tinham anunciado que tem casos confirmados, né, dessa variante no seu território. Então, sim, diferente das variantes anteriores, né, a alfa, beta, a gama e a delta, eram variantes de preocupação, a delta hoje é dominante, né, aquela que surgiu na Índia, a gente sabia onde ela tinha surgido, né, a gama surgiu no Brasil, a beta tinha sido lá na África do Sul, a alfa na Inglaterra, a gente sabia onde tinha surgido. Agora a gente não sim. sabe. É Agora não tão sabe rápido. de onde ela surgiu, é? Exatamente, porque assim, ela foi identificada na África do Sul, mas imediatamente quando a África do Sul anunciou, vários outros países também anunciaram, porque assim, já tinham essas amostras lá, né, e desde o início do mês, e estavam tentando entender o que estava acontecendo, né? Quando a Ah, África do Sul anuncia a Omicron, eles veem que de fato, né, é a mesma variante. O que chama atenção nessa variante? Assim, por que o mundo todo, né, tá de cabelo em pé, sim. preocupado? Gente, ela tem mais que o dobro de mutações que a Delta, que era a Mas. variante circulando, né, ainda. Mais que o dobro, Nelson. Ah, é? Mais que o Exato. Então, dobro, né? a gente não sabe exatamente ainda o que essas mutações vão trazer. E, assim, a maioria delas, mais do que 30, são 50 mutações que foram identificadas. 30 Nossa. acontecem na spike, aquela proteína que é chave para entrar nas nossas células. Sim. Então, por isso toda essa preocupação, assim. Mas a gente Ah, tem pouca informação até o momento, viu? sim. Agora, A gente ela pode é. perguntar. Ela, até agora parece que não tem nenhuma notícia de morte através dela, né? Não. Excelente você ter colocado isso, Nelson. Assim, Aham. até o momento, a gente não teve nenhum registro de morte, né, associado aí com essa variante. Certo. O que parece ser é que, assim, os pacientes eles já tinham alguns já tinham sido vacinados, né, Isso. já tinham sido infectados, né, então parece que ela Certo. acontece facilmente aí no caso de reinfecção, né. De fato, foi identificada uma mutação de escape do sistema imune, mas a mutação de escape, isso quer dizer que ela consegue enganar aí o sistema imune, mas ainda são dados preliminares, tá, gente? Não tem que Certo. apavorar, a gente tem que se Se cuidar, e cuidar. as medidas de prevenção, né, permanecem as mesmas, Nelson, que a gente já Certo.
conhecia, né? Uso de máscara, distanciamento, ventilação nos ambientes, higienização. A gente só tem que tomar cuidado porque a gente vinha num momento de muita abertura. A gente vinha falando sobre isso aqui. E agora chega, né, essa variante que, ao que parece, é mais transmissível, mas com relação aí à morte, né, à gravidade da doença, a gente não tem grandes informações ainda, mas ao que parece não seria tão grave. Só que, se a gente lembrar, gente, as anteriores, né, a Delta, também começou com essa informação de que ela não era tão grave, e depois a gente viu que ela dominou e aumentou, de fato, aí o número de casos. Então, assim, agora o momento é de atenção, de ressalva, de cuidados, né? Precisa aí de mais umas 2, 3 semanas pela frente para a gente ter mais informações, né? Acontece lá na África do Sul, né, essa identificação. A gente tem que ficar atento, porque lá é um país onde a gente tem um movimento anti-vacina forte, né? Uma pequena parcela aí da população estava vacinada, em torno de 24%. Então, assim, vamos cuidar, né? Agora, professora... Assim, pois não, conclui. Pode concluir, por favor. É só a gente ficar atento, né? Porque os sintomas, ao que parece, são leves. Então, assim, sentir o cansaço, fadiga, vale a pena ir testar. Porque as pessoas, como a gente estava no momento de abertura, as pessoas não estão testando mais, né? Assim, já não estão mais tão preocupadas, eu diria, né? Porque a gente estava vivendo um outro momento aí. Então, é só ficar atento. Tem uma informação, me parece, que ela é mais propícia nas pessoas mais jovens? Olha, essa Nelson, nova variante? Assim, por exemplo, o paciente que está em dúvida aqui no Brasil, né, se pode ter aí a Ômicron ou não. Ele é um paciente de 29 anos, né, um homem de 29 anos aí que esteve lá na África do Sul, né, estava assintomático, né, mais uma vez aí com sintomas, depois ele começou a desenvolver sintomas leves e testou negativo inicialmente para poder embarcar, e ao chegar no Brasil, fez o teste novamente e deu positivo. Né? Mas são informações ainda muito incipientes. Né? A gente tem que lembrar que a gente começou vacinando o público com mais idade. Né? Então, todo esse público mais novo aí, principalmente na África, né? Que assim, o continente todo africano tem 11% de população vacinada, é muito pouco, o restante do mundo está aí com 55% de vacinação. Na África, especificamente, é muito baixa a taxa de vacinação. Então, assim, a gente precisa de um tempinho para entender se de fato pega os mais novos, ou é porque os mais novos não estão vacinados ainda. No caso desse paciente brasileiro, que ainda não confirmou, tá, se é a variante Ômicron, ele tinha sido vacinado, ele estava com o esquema vacinal completo, mas demora aí ainda uns 3 dias para sair o resultado, né? Foi no domingo que foi identificado que ele testou positivo ao vir, né, da África do Sul, mas ainda não saiu o resultado do sequenciamento, né? Que confirma mesmo se é ou não essa variante Ômicron, né? É o que a gente precisa fazer agora, a gente precisa testar mais, né? Como é que a gente pode se proteger disso? Essa vigilância epidemiológica que a gente fala, que é o sequenciamento, a gente precisa fazê-lo numa quantidade maior de amostras, né? O Brasil testa menos que 1% aí dessas amostras para saber que variantes estão infectando a população. A gente precisa de mais investimento nessa área, a gente precisa de um controle maior aí das pessoas que estão entrando no país para poder verificar se estão infectadas ou não. Assim, outros países, né, por que a África do Sul conseguiu identificar? Eles têm um controle epidemiológico maior, né, de 5 a 10% das amostras são testadas para sequenciamento. No nosso caso aqui, isso é muito incipiente ainda, Nelson, por isso que todo mundo tem que ficar mais atento. Agora, não tem nenhum caso registrado no Brasil, a não ser esse brasileiro que veio de lá. Brasileiros que estavam aqui não tem nenhum caso, né? Identificado, né? Diagnosticado aqui não, né? Isso mesmo, assim, saiu até a notícia, o Ministério da Saúde já se posicionou, né, dizendo que não tem nada confirmado, né, que existe essa suspeita, né, que as outras pessoas que estavam no mesmo voo, né, desse brasileiro aí que testou positivo, mas ainda não confirmado, elas também estão sendo avaliadas, né, o paciente, ele foi colocado em isolamento, né, afastado da família, né, e aí o governo brasileiro já tomou algumas medidas, né, tem 6 países africanos aí que já estão com
com entrada no Brasil, né, limitada, eles, né, não podem mais entrar. Botsuana, África do Sul, né, Namíbia, né, está sendo sugerido que a gente faça um controle ainda mais rígido. Para a gente ter um exemplo, o Japão fechou suas fronteiras, né, para qualquer país, porque a gente estava vivendo um momento de abertura e agora, né, chega a essa situação. Mas, né, por exemplo, o Butantan, pesquisadores do Butantan já falaram assim, que é muito difícil a gente conseguir controlar que isso se espalhe, né, porque é muito provável, foi no início de novembro que os casos começaram, ao que parece. Nenhuma fronteira estava fechada no mundo nesse momento. Então, é muito provável que mais países identifiquem aí, né, pessoas com essa variante. Aí a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser o desenrolar. Mais uma vez, parece que fica comprovado, e lógico, que da importância da vacinação no combate à Covid. E será que ela será eficaz? As vacinas que já foram aplicadas no Brasil, será que elas serão eficazes no combate dessa nova variante? É o que todo mundo está querendo saber, né, Nelson? O que a gente tem até o momento? As farmacêuticas já estão testando, por quê? Né, à medida que as pessoas vão sendo vacinadas, as indústrias farmacêuticas, né, a Pfizer, a BioNTech, a Moderna, né, todas elas, né, da AstraZeneca também, da Coronavac, eles vão coletando amostras dos pacientes que estão recebendo essas vacinas e guardam lá o soro, né, do sangue, exatamente para, acontecendo uma situação dessa, eles testarem e ver se o anticorpo que está lá no soro, que foi desencadeado pela vacina, consegue responder, né, aquele vírus, a essa nova variante. Isso está sendo feito no momento, os resultados são esperados aí para daqui a 2, 3 semanas. No momento a gente não sabe, a gente está muito temeroso por conta da quantidade aí de mutações. E, de fato, assim, já tem alguns dados que apontam a alta transmissão, tanto que a gente está vendo uma grande quantidade de casos já notificados na Holanda, né, tem casos na Suécia, na Alemanha, a Europa, né, que está vivendo aí uma quarta onda, dos 19 países que eu falei que já anunciaram que tem casos, mais da metade é na Europa, né, a Europa tem a África do Sul, né, como um ponto aí de turismo, de lazer, então a gente tem que ficar atento, porque assim, no hemisfério sul agora está quente, então a gente recebe muito estrangeiro vindo de férias, né, vindo para o final do ano, para o Réveillon, os cruzeiros estão aí, a gente já estava falando de carnaval, então é um ponto de atenção para a gente ficar atento. E as vacinas são fundamentais nesse momento, né? Por isso que está sendo discutido aí, se não é o caso de exigir uma carteira de vacinação para as pessoas poderem viajar. No Brasil isso ainda não é uma realidade, né? E mesmo o ministro da Saúde, né, o Marcelo Queiroga, ele coloca que a vacina é a principal arma contra a Covid. A gente tem que lembrar que a gente tem um público aí que não foi tomar dose de reforço para os idosos, né? É complicado. A gente tem um público adulto que não tomou segunda dose, né? Adolescentes também que ainda estão com a campanha avançando e as crianças que não têm vacina para elas ainda aprovada no país. A gente está aguardando aí a liberação da Anvisa para usar a Pfizer, né? Então, a gente de fato tem que ficar atento. Não é para ninguém ficar apavorado, mas assim, já é para repensar, né? Será que será que a gente deve mesmo ficar sem máscara nos lugares abertos, né? Eu já vi pesquisadores chamando atenção para, se possível, né, tomar todos os cuidados, porque o momento é incerto. Não é para ficar apavorado, porque as medidas a gente já sabe quais são. Mas é a hora aí de se proteger, pensar direitinho, né? E todo mundo que não está com a vacina em dia, os postos têm vacina, gente. Pelo menos é isso que o Ministério da Saúde está dizendo. Deu a sua data, vai lá tomar sua vacina. Não deixe de fazer isso, né? E tem uma coisa interessante, agora falando nisso, é que algumas cidades, por exemplo, Salvador e outras tantas cidades do Brasil, já cancelaram o Réveillon e também Carnaval em virtude dessa nova variante, né? O Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes ainda diz que tem todo o planejamento, mas não tem a definição se fará ou não, vai aguardar primeiro os acontecimentos para tomar a decisão, né? É isso aí, assim, o momento agora, gente, é de cautela. Vamos ver os resultados que vão sair daqui a 2 a 3 semanas, né, para ver quão prejudicial é essa cepa
qual é o potencial aí de letalidade dela, de morte que ela causa. Tomara que seja baixo, a gente tem essa expectativa que talvez ela seja mais transmissível, mas com menor letalidade, mas ainda assim a gente tem que lembrar que se transmite muito, transmite mais, ela tem mais chance de mutação. Então, se ela não é mais letal agora, pode ser que venha uma variante com maior letalidade. A gente não sabe o que vai acontecer. Por isso, toda essa cautela, né, é o caso mesmo de esperar, o Réveillon está muito próximo aí, o Carnaval está mais para frente, a gente pode ser que as coisas mudem até lá, a gente tenha mais informação, mas para o momento é cautela, assim, infelizmente, Nelson, a gente vai ter que lidar com isso aí, né, por mais tempo. É o que a gente fala, né, a pandemia não acabou, gente, e enquanto o mundo inteiro não estiver vacinado, a gente vai estar com a pandemia acontecendo. As fronteiras estão abertas, os voos acontecem, né? Então, para uma variante chegar de um lugar no outro, é o tempo de um voo. Mas o que me chama muita atenção ainda, lamentavelmente, é de que tem aquelas pessoas que não acreditam de hipótese nenhuma na vacina. E aí, hoje, a gente tem até aqui no UOL de hoje falando sobre essa questão de vacinação, que da gravidade que é de você não se vacinar, não é? Mas tem aqueles anti-vacina que não tem jeito, não tomam de maneira nenhuma. E o que fazer com isso, professora? Pois é, Nelson, assim, gente, esse negacionismo científico é o que mais atrapalha a nossa vida, assim. Eu coloquei aqui na pauta para destacar isso para você, assim, né, agora que a gente está encerrando, que a gente tem que cada vez mais fortalecer essa comunicação que a gente está fazendo aqui, esse esclarecimento para as pessoas, porque a gente sempre acreditou em vacina. E uma das dificuldades na África não é somente a falta de vacina, é porque lá eles viveram, né, toda a pandemia aí que foi a AIDS, e muitos problemas no sistema de saúde, de modo que uma grande parcela da população hoje também não acredita em vacina. E tem vacina sobrando na África do Sul, porque eles são o país mais rico da África, tá? Nos outros países não tem essa disponibilidade, mas na África do Sul especificamente tem. Então, olha, né, como é triste a gente passar por esse cenário, né? Então, assim, na nossa população aqui, a gente sempre teve aí o Zé Gotinha, campanhas de vacinação muito eficientes, né? Vamos todo mundo, né, de boca a boca, né? Já tem mais de 60% da população completamente imunizada, né? Logo aí a gente espera que a gente vai conseguir, com a liberação das crianças, né, que tem aí, né, se não me engano, acho que é em torno de 20% da população, então a gente vai conseguir chegar num nível mais alto de proteção e torcer para que isso chegue em todo mundo, porque é isso que a gente precisa fazer, já está sendo discutido aí novamente essa questão da patente das vacinas, para quebrar essas patentes, né, e tornar disponível mesmo para os países mais pobres, que têm dificuldade nesse momento para adquirir. Quem tem oportunidade, vacina, gente. A gente viu os resultados. Olha como caiu aí o número aqui no Brasil, tanto que a gente vinha falando só notícia boa, né? Agora vem esse triste cenário aí, mas a gente vai superar. Olha, recentemente, na semana passada, eu recebi um vídeo de uma cientista, de uma médica, agora eu não me recordo, assim, falando coisas absurdas da vacina, que quem vacina agora pode ter consequências graves daqui a 3 anos, 2 anos. E quando essas pessoas falam isso, que muita gente tem acesso, aí a coisa complica muito, né? Infelizmente, tem muitos médicos que são anti-vacina. Eu fico assim, apavorado, porque a ciência, na verdade, ela traz uma informação que alguns médicos não aceitam essas informações da ciência, né? E agora aqui, só para a gente fechar, eu tenho uma notícia aqui que a gente tem aqui, que é o seguinte: dado inédito aponta risco de internação 257 vezes maior que a reação à vacina. Olha como que são as coisas. E as pessoas não se vacinam. Não é? É mais do que provado, Nelson. Oi, caiu a ligação. Uma atitude também, né, com relação... eu dizia que o Conselho de Medicina ele vai precisar tomar uma atitude quanto a isso, já né? era para ter porque tomado. A gente vê muitas informações
porque isso é muito ruim, né? Eu recebi esse mesmo vídeo que você, fico feliz de ter recebido, porque quem me mandou foi uma pessoa perguntando se aquilo procedia, né? Aham. Então, assim, as pessoas estão procurando a informação. E por mais que a gente veja essas informações falsas, o que a gente tem que fazer é isso, verificar se aquilo procede ou não. Verdade. Gente, as vacinas são seguras, a gente tem que sempre bater nessa tecla. Vacine, Aí, né? É o melhor caminho, a melhor resposta que a gente tem, Nelson. aí eles dizem assim, isso aí a grande mídia não mostra. Essa mídia, ainda tem gente que diz que a mídia é comunista. Ai, meu pai, não tem jeito, mas A tá gente já tudo superou bem. isso, né? Já Deveria ter superado. superamos. Parece que a gente voltou Já, para trás no tempo. já teria que ter superado há muito tempo. São coisas que não dá para você ficar nem discutindo com as pessoas sobre isso, né? Essa é a verdade. Mas, professora Aline, muito bom ter aqui a sua participação. Semana passada não foi possível, mas hoje nós tivemos, né, essa alegria, mais uma vez, de tê-la aqui no nosso programa, sempre abrilhantando e enriquecendo o nosso programa na manhã de terça-feira. Vamos marcar um novo encontro para a próxima terça, né, professora Aline? Ah, a ligação caiu. A ligação caiu. Muito bem, mas não tem problema. O importante foi que nós falamos sobre esse assunto tão importante. E eu vou falar, eu sempre falo, me coloco nessa posição. Eu sou uma pessoa que pouco uso máscara em local aberto. Não tenho o hábito de usar. Todo mundo me vê circulando pela rua, não uso. Quando eu vou a um estabelecimento comercial, logicamente que é lei, a lei diz que você tem que usar e ali eu tenho que usar. Muito bem. Mas nós estávamos todos pensando que iríamos nos livrar disso, né? Ah, agora tá bom, já vamos ter Réveillon, vamos ter o Carnaval, tudo voltando à normalidade. E aí vem mais um caso para assustar. Então esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de nos falar nos comentários. E curta e compartilhe nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Até a próxima!